News. São 7h14. Todos os dias, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, é responsável por salvar vidas em diferentes cantos de todas as cidades, com atendimento gratuito de emergência clínica, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras. As chamadas chegam 24 horas por dia no número 192. E para falar sobre esse serviço, está aqui no estúdio o diretor do Departamento de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, o Pedro Almeida. Um bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Roberto, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Marcelo. Valeu. Eu vou fazer só a primeira pergunta, que eu já sei que o Marcelo vai fazer 1 milhão de perguntas. Não, hoje, eu não vou fazer, vou deixar. Você faz 3, eu faço uma, vai lá. Mas enfim, eu acho que para a gente começar, explicar em linhas gerais como é que é a rotina de atendimento e o que é o serviço do SAMU. Vou começar pela segunda parte, então. O SAMU significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e é um serviço que consegue ir aonde a pessoa está na emergência. Ele que foi criado pelo governo federal, enquanto política, em 2004, com a ideia de que as emergências não acontecem só dentro dos hospitais, acontecem onde as pessoas estão. Então é preciso que a gente vá até eles. E no SAMU nós temos os veículos, as viaturas. Aqui em Curitiba nós temos ambulâncias, mas tem regiões do Brasil que utilizam outros veículos para poder fazer esse tipo de atendimento, como por exemplo moto, lancha, e aqui nós temos também um helicóptero aqui em Curitiba. Então isto é o serviço, ele é móvel, ele vai até onde as pessoas estão, né? E como que faz para acessar esse serviço? É o telefone no Brasil inteiro 192. Então a população, se tiver qualquer situação de emergência em saúde, basta ligar o 92 que vai cair na nossa central. Eu imagino que exista, né, uma logística, atendimento telefônico, uma triagem, passa as primeiras informações para o médico, para daí saber o que fazer e tal. Mas como jornalista, né, de Curitiba, que já fez muitas matérias a respeito, eu já vi muitas vezes atendimentos que são feitos pelo telefone mesmo e ali mesmo se resolve a emergência. Exemplo, sufocamento, a criança que está engasgada com leite, com a orientação sobre como fazer a manobra por telefone, às vezes o médico consegue salvar uma vida de forma remota, né? Como é que é isso? Que tipo de chamadas chegam? E como que é essa logística interna para dar conta de atender situações dos mais variados tipos, né? Porque são vários tipos de emergências que chegam ali, exceto traumas que vão para o SIAT, é isso? Excelente pergunta, Roberta. A população tem muita dúvida, né? Gera muita dúvidas em relação ao atendimento e é importante passar isso para a população. Então, a nossa central é acionada por telefone, 192. Lá tem um profissional que é um teleatendente que ajuda o regulador médico. Nós temos médicos que ficam 24 horas por dia, mas nós temos também o teleatendente. A ligação cai para o teleatendente e ela vai pegar os dados cadastrais. Aonde que está essa vítima? Quem são? Quantas são? Né? Porque tem situações de várias vítimas. Então ela vai pegar esses dados de cadastro. A parte clínica mesmo, o que aconteceu, o que está acontecendo, vai ser com o médico regulador, que é a segunda etapa. Então a gente hoje faz um atendimento de 2 etapas. Primeiro o cadastro e a segunda a parte clínica. O que é a orientação para a população? Bem importante, que fique calmo na hora de passar as informações, porque essa é a maior dificuldade. Claro, a gente entende. Imagina uma situação de gravidade com um parente querido seu e você está fazendo um atendimento por telefone e a pessoa pergunta, qual é o seu endereço? Imagina, a pessoa não quer, onde que eu tô não importa, eu quero falar com o médico, então... E às vezes está na rua, né? Não sabe o endereço, tem que procurar uma placa, né? Isso é hoje, talvez, a nossa maior dificuldade é conseguir localizar exatamente onde a pessoa está. E o médico, ele vai fazer a triagem, que a gente chama de telemedicina. Hoje está em voga a palavra telemedicina, Sim. Mas perceba que a gente já faz telemedicina desde a origem do SAMU. Nada mais é do que um teleatendimento com um médico. Quando ele está falando com o usuário pelo telefone, ele está fazendo uma telemedicina, né? Então isso já é desde o primórdio do SAMU. E sim, aí ele pode fazer tanto um despacho de uma viatura, dependendo da situação, mas ele pode fazer uma orientação. Então, sim, nós salvamos vidas, às vezes até por telefone, orientando o que fazer emergencialmente. Então, nossas equipes fazem várias orientações por dia, como um desengasgar, como fazer uma manobra de reanimação em domicílio mesmo, como fazer uma orientação para o uso correto de uma medicação, se for o caso, numa emergência. Então, sim, a gente faz essa orientação e não é somente, então, mandar ambulância. O SAMU, a gente tem que entender que esse serviço 92 não é só uma central de despacho de ambulância. As ambulâncias saem em quantos pontos em Curitiba existe SAMU? Assim? Elas não saem de um lugar só, todas? Marcelo, vou te falar que nossa central, que fica em Curitiba, ela atende hoje 35 municípios. É Curitiba, região metropolitana e a 6ª Regional de Saúde, que é a Regional de União da Vitória.
Então, aqui em Curitiba, nós fazemos tudo isso. Isso Nossa, dá... vai Nossa, longe. viu que Vai duro? longe. Sabia disso, Roberto? Não, Também não não. fazia nem ideia. Então, cai todas essas ligações de todos esses locais do Paraná, cai ali para nossa central. Isso significa, hoje, mais ou menos 3,5 milhões de vidas que a gente cuida. Então, é muita gente. E aí, as ambulâncias são distribuídas nesse espaço todo. Somente em Curitiba, para vocês terem uma ideia, nós temos 8 ambulâncias de suporte avançado, e suporte avançado é aquela que a gente chama de UTI móvel. Tem um médico dentro e tem um enfermeiro, além do condutor socorrista. E nós temos mais 18 ambulâncias que são de suporte básico, que não tem um profissional médico, só tem um profissional da enfermagem. O SAMU é um ente que tem governo federal, tem governo estadual e tem governo municipal, não? Tem as 3 esferas, vivem, de alguma maneira, ajudam ela a continuar viva? Os municípios são livres para fazer um sistema de ambulâncias que quiserem fazer. Só que isso custa dinheiro, tem que ter recurso. O que o governo federal fez em 2004? Criou essa lei do SAMU para fazer um repasse de recursos para os municípios poderem manter esse serviço, porque não é barato manter um serviço desse. Né? No Paraná, nós temos a felicidade de também contar com recurso estadual, né, para algumas linhas de algumas ambulâncias. Não são todos os estados que fazem isso. Então, a lei federal é governo federal e município, mas no estado do Paraná nós temos ainda a felicidade de poder contar com recursos estaduais. Você é médico? Sou médico de formação, médico intensivista e emergencista também. Ou seja, bem esta área. Você fez aonde de medicina? Fiz minha graduação na Federal do Paraná, aqui mesmo, né? Eu sou paranaense, de Londrina. E aí vim para Curitiba muito jovem e acabei fazendo minha graduação aqui mesmo. E quando é que você faz essa preparação para ser atendista? Para você... É depois da faculdade ou é na residência? A decisão, né, de trabalhar com emergência, Quando é que essa decisão de estabelecer o que você é? Vou contar um pouco então da minha história, porque quando eu me formei, eu fui justamente para a área hospitalar. Eu fazia emergência dentro de um hospital, né, e fiquei trabalhando durante anos numa UTI, que é um ambiente enclausurado. Mas já existia o atendimento pré-hospitalar, eu comecei no SAMU um ano depois que eu me formei, e comecei a ganhar o gosto. Mas pasmem vocês, na época isso não era considerado uma especialidade médica. Então existia o atendimento, mas não havia uma formação para isso. Felizmente, isso foi corrigido nos anos 2010 no Brasil, e isso foi reconhecido como uma especialidade. E aí eu fiz o treinamento para isso, fiz a prova de título, e hoje eu sou um médico emergencista, que é um médico que pode atuar em emergências, mas não necessariamente dentro do hospital. Como o SAMU, por exemplo, que é fora do hospital. Agora eu vou aproveitar para fazer uma pergunta de uma curiosidade minha mesmo com relação a essa... A profissão de médico em geral já trabalha, né, contra o tempo, em situação em que você tem que agir de improviso muitas vezes, tem que segurar a onda para poder ficar firme, racional e tal, né? Nessa área, então, nesse campo da emergência, eu imagino que no SAMU deva ser assim, vocês lidam com o estresse, um nível de estresse muito alto durante a atividade. Como é que é isso e como vocês se preparam para poder ficar estáveis, né, mesmo em situações em que às vezes não tem nem o que fazer, né? Ixi, me apertou agora sem me abraçar. Realmente, é muito estresse por 2 situações. Pela condição clínica do paciente, que normalmente é grave, mas pela imprevisibilidade e a falta de recursos. Imagine você atender uma situação de um paciente que está muito grave dentro de uma estrutura hospitalar. A outra coisa é atender na rua. Então, realmente, a parte do estresse é absurda. Mas acredito que, com o tempo, você vai se adaptando para isso, né? Então, se eu sair daqui agora e não estar com a minha farda e não estar de trabalho e encontrar um atropelamento, provavelmente eu vou botar minha mão na cabeça e vou fazer, ai meu Deus, e vou me assustar. Mas quando eu estou trabalhando... Como qualquer outro ser humano. Exatamente, é bem essa diferença. Mas quando eu estou trabalhando com a farda, a minha cabeça se direciona para isso e eu sei exatamente o que fazer. É medular já, não é mais algo que eu fique com muito medo. Talvez, exceto, eu vou confessar, atendimento em crianças e em bebês muito pequenos, que é algo que ainda hoje, isso me toca demais quando eu pego um acidente com bebês pequenos. Sei que é interessante, ele fala uma coisa que primeira vez que eu desmaiei por causa de uma criança. Eu era diretor do Detran do Paraná, não sei o que ele era, acho que ele era responsável, o Rached que está no Unimed, era responsável pelo Hospital do Trabalhador. Me deu uma farda, um jaleco, desculpa. Vamos lá ver como é que... Eu falei, como é que é a madrugada de Curitiba? Já que eu sou diretor-geral do Detran, eu quero ver o quanto esse tal da cachaça faz mal. Quanto que álcool versus direção, que traz de trauma para a cidade. E fui lá. Faceiro, bonito me achando, né? O jaleco, o Marcelo Almeida. Lá e chega 1, chega 2. Daqui a pouco me chega uma criança. Eu falei, meu Deus do céu, você tá de atropelamento. Aí ele falava, intuba. Eu falei, o quê? Aí eu comecei, daqui a pouco ele pegou assim na minha mão, assim, o Rached, vamos lá pra fora que está branquinho já. Sabe, todinho branco. Você vai desmaiar em cima dessa menina, dessa criança. Então, interessante, eu fiquei com essa noção que o Pedro falou,
Aqui tudo vai. Vai com dor, vai com angústia, vai com ansiedade, vai com o coração com taquicardia. Chegou uma criança, acabou. Interessante essa coisa do adulto e da criança. A maneira com que a gente vê. Mas eu acho que é uma coisa de compaixão. Para mim era compaixão e ter 4 filhos, né? Mas puto, podia ser o meu filho. Então, que a gente vê a criança e se sente responsável, né? Pela Aquele criança. instinto de proteção do adulto com relação à criança. Interessante, né? ele falar isso, né? Já com toda essa bagagem, ele foge um pouco do nosso controle mesmo, né? Emocional. A gente tem uma pergunta do Sérgio Zago, ele quer saber se vocês recebem... como é que é? Se vocês recebem trotes no SAMU, se isso é muito comum. Ainda recebemos, isso já melhorou muito, tá? Então devo falar para vocês, agradecer aos ouvintes, porque o entendimento de que isso é um serviço de primeira necessidade para a população tem se espalhado. E lá nos primórdios era muito, e trotes de adolescentes, né? De baixo escalão, palavras chulas, né? Hoje em dia é muito menos. Pra você ter uma ideia só de universo, nós recebemos, no mês de fevereiro agora, 30 e poucas mil ligações no mês. Isso dá mais ou menos 1.200, 1.300 ligações todo santo dia. Nossa, é muito volume, né? Muito. No mês todo, no mês passado, nós tivemos 400 e poucos trotes no universo de 30 e poucos mil. É pouco, porém, o ideal seria que fosse muito, nenhum. Não exatamente. Existir, né? É pouco comparado com o que já foi no pouco, passado. Assim, se fosse 300, 30 mil, 10% é 30 mil? 10% é 3 mil, 1% é 300. Então ele está falando 1,8%. Mas desses trotes, acontece de chegar a mobilizar equipes ou aí é uma raridade de receber um trote e acabar mobilizando, mandando uma ambulância? Não é o nosso comum. O nosso comum é o trote alguém ainda como adolescente falando bobajada para os teleatendentes, né? Não uma falsa emergência. Não, mas acontece, eu acho que não é como o trote. O que acontece às vezes, Roberta, é que alguém até acionou e acabou deslocando, acionou, ou um terceiro viu alguma coisa, acionou e a pessoa que estava numa suposta emergência já saiu. Então a gente chega, isso acontece bastante, a gente chegar numa cena que teria que ter uma vítima para ser atendida e não tem mais. Mas isso não é necessariamente um trote, ou seja, não há uma intenção em lesar o serviço. Mas é um acontecimento que pode, né, às vezes acontece. Você não trabalhou no SEAT? No SEAT, sim, fiz de alguns plantões e aqui a gente tem também uma aeronave, um helicóptero para fazer esse tipo de atendimento de resgate em rodovias principalmente também, né? A gente faz bastante isso também. Hoje eu não trabalho mais quase na área, tem um pouco de saudade. Eu estou hoje do lado de cada mesa e não do lado de lá da ambulância. É 192 e 193? Exatamente. O Paraná tem uma outra característica interessante. O SAMU é uma política nacional, 192 para todo o Brasil. Mas o Paraná tem um outro serviço que é um serviço irmão, que é o 193, e ele está vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Isso é daqui. O SEAT é do Paraná. O 193 é coisa daqui. É do Paraná. E ele é, inclusive, anterior à Política Nacional do SAMU. Então, se a gente fosse fazer uma linha do tempo, o SEAT é de 89, 90, acho que ele estava instituído. Então, ele é 14, 15 anos antes da Política Nacional. A diferença, e isso é importante pontuar, é que o SEAT ele é bem específico, e SEAT significa Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma de Emergência. Logo, ele é exclusivamente para atender as emergências traumáticas. Qual que foi a diferença da política do SAMU? Basicamente, acidente. Não só acidente, né? Então, quando a gente fala em trauma, a gente pensa num acidente... Queda. Mas a queda... Eu pensei, queda de uma árvore em casa. Isso, queda. Também é considerado trauma as autoagressões e heteroagressões. Então, tiro, facada, essas coisas, né? Então, isso também entra nesse universo. Então, o SEAT, ele é especializado nisso. E nós temos a felicidade de poder contar com um serviço tão especializado. Mas as outras emergências que continuam existindo, como o AVC, o infarto, o SEAT não cobria. Então, na verdade, nós não somos serviços concorrentes, nós somos serviços complementares. Aqui no Paraná nós temos essa felicidade. Um princípio de AVC é uma boa. Ligo pro SEAT ou ligo pro SAMU? Pro SAMU. 192. Tá certo. Eu tenho uma lista até aqui de emergências que são atendidas: intoxicação, queimaduras graves, né? Problemas cardiorrespiratórios, trabalhos de parto. Tem muito parto? Vocês sabem que Curitiba tem um orgulho de ter uma rede mãe curitibana, né? Vale a Vida, que cuida muito bem das gestantes ainda na fase quando ela descobre a gestação. E isto impactou absurdamente no número de partos fora do local adequado, nas maternidades. Então hoje nós temos um decréscimo de atendimento em situações de parto em via pública, em domicílio, que é um parto não adequado, né? Mas em outras localidades que não tem esse tipo de programa de prevenção, acontece muito atendimento. Então, ainda tem.
São 7h29. A gente vai encerrar a edição estadual, vamos para o intervalo. Depois do intervalo você fica aqui na Rádio T para acompanhar o noticiário da sua região. A gente volta para a parte do Paraná e vai concluir a conversa aqui, tirando algumas dúvidas sobre práticas, né? Sobre o que fazer em situações de emergência, né? Vamos pegar algumas dicas aqui com o doutor. Os ouvintes que ficam, que tenham um bom final de semana. Segunda-feira estaremos de volta e aos demais a gente já volta. Tchau, tchau. Até segunda. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. São 7h33, está aqui no estúdio do T-News hoje o diretor do Departamento de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde de Curitiba, o Pedro Almeida, falando sobre o trabalho do SAMU. E a gente agora vai tirar dúvidas práticas sobre questões que podem acontecer com cada um e o que fazer, né, até o SAMU chegar. Começo com uma pergunta de uma ouvinte, a Luciana está falando o seguinte: o que fazer quando uma pessoa se afoga na sua frente? Já aconteceu comigo e eu fiquei apavorada. Vamos lá, primeira emergência, afogamento. Excelentes perguntas. É muito bom de poder orientar a população, porque hoje a nossa grande dificuldade é quando a gente chega, a gente começa o atendimento. Mas e até lá? Até chegar? Então, tem coisas que Esse podem ser feitas. pré-atendimento pode ser feito em casa, né? Então, a primeira coisa é nossa central manter o contato com uma situação de emergência, continuar a manter o contato com quem está chamando. Isso é fundamental. E fazer orientação. No caso específico do afogamento, eu entendo que ela está querendo falar que se engasgou com alguma coisa na veia. Sim, porque ela até perguntou assim depois, falam em bater nas costas, dar um abraço apertado no tórax, o que fazer? Acho que ela está falando em engasgar, né? Exatamente. E as duas coisas estão corretas, dependendo do tamanho da pessoa que você vai salvar. Se for pequenininho, por exemplo, um bebê, é justamente isso. Senta, bota a criança de barriguinha, a barriguinha dela para baixo na tua coxa e bata nas costas. Exatamente isso. Então você vai bater nas costas da criança com ela apoiada com a barriguinha na sua coxa, se for um bebezinho. Se for uma pessoa maior, uma criança maior, um adulto, realmente um abraço por trás, uma mão fechada, coloca na boca do estômago e a outra aperta e você puxa em direção a você. Você vai dar um abraço na pessoa por trás, dando um puxo. Isso vai gerar um fluxo de ar que vai desobstruir a pessoa. Agora, eu já fui salva, assim. Eu já me engasguei com comida uma vez. Mas eu aprendi agora. Eu sempre falo, meu marido me levanta salvou. o braço, cavalo. Fala, levanta o braço. Não, vai. ele fez essa manobra e aí saiu o que estava engasgado. O que a gente nunca legal. orienta a fazer, que aí sim, também é importante dizer o que não fazer, é botar a mão dentro da boca dessa pessoa, porque ela pode, às vezes, inconscientemente, fechar e morder sua mão, ou empurrar o objeto que estava relativamente próximo mais para fundo. Então, a gente não orienta. E aí pode trancar, né? Trancar de a vez. respiração. Aprendi essa, não sabia, hein? Mas essa de trás e puxasse, eu já entendi como é que é o abraço. É um abraço up. Puxa pra Exatamente. cima daí, né? Puxa Tem pra que cima. colocar a mão bem no estômago. Bom, como é que a pessoa sabe que está tendo um infarto? Porque tem muita emergência que está relacionada a isso, né? Como é que ela sabe que está tendo um infarto e o que ela faz? Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor. É o infarto. Tem uma relação muito grande infarto e está paralisando o meu braço esquerdo, essa coisa? É muito forte isso mesmo? Vou responder as duas então, Roberto e Marcelo. Realmente, a gente tem aquela ideia do infarto, aquela dor bem, assim, em todos os filmes, os livros, nas mídias, né? Que é aquela dor no centro do peito que aperta bem forte. Isso é verdade. Quando acontece isso, pode ser infarto. O que a gente... Mas pode ser amor, né? Isso também. Pode ser amor. Dói até mais que infarto. Mas tem outras apresentações. Então hoje a gente não fala, Roberta, mais sim, se a pessoa está infartando. Para nós o que é interessante é se ela está sentindo desconforto ou dor na região do tórax. Então a gente mudou o termo, a gente não tem mais um protocolo de infarto, porque a gente deixava muita gente de fora nisso. Hoje a gente fala assim, se estiver sentindo um desconforto, uma dor na região do tórax, é o sinal de alerta. Pode ser que não seja infarto, mas pelo sim, pelo não, nós vamos tratar a coisa mais grave. Então, para o ouvinte que está conosco, se tiver um desconforto na região do tórax, pense, isto pode ser infarto, não estou dizendo que é. Talvez seja interessante eu buscar uma ajuda. E lá na ajuda, pode ser na UPA, né, no seu hospital, ou mesmo se for uma situação que a pessoa começa a ter algum sintoma de falta de ar, ou perda de consciência. Ou muito intenso, se muito for intenso, pode ligar para o 92. Mas não necessariamente, de tanto falando no intervalo, né? Aquela cena da pessoa que começa a sentir o peito e cai no chão dura. Não é assim, né? Pode ser de maneiras diferentes. Isso até acontece, mas não é a grande maioria. Então, assim, a gente vê, né, nos filmes, a gente acha que só assim que é o infarto, e não é. Por isso que hoje a gente abrangiu o conceito. Desconforto na região do tórax, dor na região do tórax, normalmente em aperto, né? Que pode ir para, aí sim, para o braço, tanto esquerdo, que é o que é mais comum, mas também para o direito. Olha. Então, dor no tórax que corre para o braço, o pescoço, procure um atendimento médico. Não necessariamente é o braço esquerdo. Não necessariamente é o braço Olha, esquerdo. outra coisa que também a gente não imagina, né? Ansiedade e angústia.
isso mimetiza muito os sintomas do infarto. Então, as ansiedades, elas fazem trancam a respiração e acelera o coração. A sensação para a pessoa é como se fosse de um infarto. Ela acha que vai morrer. Mas como distinguir, então, isso de um infarto verdadeiro? A pessoa por si só não vai conseguir. Qual é a nossa recomendação? Na sensação, procure ajuda. Nós vamos ajudar a discernir se é somente uma crise de ansiedade de uma coisa mais grave. Você disse no intervalo que está aumentando, né, a ocorrência de pessoas que ligam para a emergência e estão tendo crise de ansiedade. Em que medida isso está aumentando? Olha, depois da pandemia aumentou muito. Aliás, quem tá bem, né? Boa. Então, nós estamos, assim, a nossa vida exige uma exigência no trabalho, de performance nos estudos, muito grande, cada vez maior. Nós estamos mais exigidos da sociedade. E os acabouços de contenção, que são família, amigos, isso tem enfraquecido nos últimos tempos. Então a família, por exemplo, é um ponto de apoio muito importante. E a pessoa é comum ela se sentir sozinha, sendo pressionada por elementos externos. É aí que cria a condição para ter a crise de ansiedade. Isso realmente tem aumentado. E como é que vocês orientam a pessoa que está tendo uma crise de ansiedade para que ela consiga controlar aquela situação? O que a pessoa pode fazer para se sentir um pouco melhor? Excelente pergunta. E pode ser feito. Ansiedade e pânico, né? Porque tem muita gente que tem crise de pânico hoje em dia também, né? Sim. Isso serve para qualquer situação de emergência, que é o autocontrole. Opa, como assim? Eu não estou chamando o SAMU para vir me ajudar a controlar, mas tem coisas que a própria pessoa pode fazer. E o mais importante, por incrível que pareça, é controlar a respiração. A respiração é o que comanda todo o resto na crise, desencadeia todo o resto quando for crise de pânico. Então, se a pessoa fizer o biquinho e inspirar o ar, fizer o biquinho para soltar, para prolongar esse tempo, isto vai controlar a respiração automaticamente e ela vai se acalmar. A respiração faz com que os batimentos cardíacos também desacelerem, né? E aí todo o organismo começa a normalizar, não é isso? Exatamente. Ela é o gatilho. A ventilação, a respiração é o gatilho que vai comandar o resto. Se a pessoa que está... Então eu, como médico regulador, lá no 92, conseguir orientar o paciente que está nessa situação a respirar com mais tranquilidade, e a gente usa a técnica do biquinho para poder prolongar o tempo de saída do ar, isso vai controlar o resto. Agir em frequência, diminuir a sensação de pânico. A dormência nas mãos, que faz muita dormência, quando você respira muito rápido, o lábio e as mãos começam a adormecer. E é uma sensação muito angustiante. Olha. Porque entra oxigênio demais, não é muito acelerado? Além do oxigênio, o gás carbônico que é exalado em excesso é que faz essa sensação. Mas é o que você fala, eu, Roberto, você na tua yoga e eu na psicóloga, né? Isso. E eu cheguei na psicóloga e falei, pode deitar. Pareceu o Pedro, pode deitar, vai, vamos lá. Respira. Tira o sapato, falei, doutora, não, você tá tão mal que você não... Deite, você tá mal, você não consegue. Olha a tua respiração curta. Se tá respirando que eu falo curto, que é respiração de afogado. Eu falo, engraçado falar isso. A respiração é importante. Eu queria saber por que eu nadei lá a travessia, fui ver nesse troço de Garmin, eu só tô com o coração no vermelho. Então assim, você vê que... Sabe por quê, Roberta? 190 caras na água, um batendo no outro, eu não posso ir mal, vim até aqui pra ir bem. Aí água, pressão, vento, né? Pressão, um bate no teu bumbum, outro tira teu óculos. E eu tava vendo que a minha natação ali, o batimento por... o número de braçadas por minuto, quantos metros eu nadei, é mais lento que na piscina que eu faço, com o coração ali, batimento no verde. E tem aqui o batimento no verde, no vermelho, né, no amarelo. Então, quando é azul e verde é baixinho, laranja, vermelho é assim. Eu falei, mas cara, eu fiz 80% da minha prova com o batimento vermelho? Mas como se eu nadei parecia uma lesma nadando? O que é? As coisas externas, não é a natação. O estresse, né, da ocasião. Nunca fui pra Garopaba, não sou acostumado a nadar em mar, um monte de gente me olhando, preciso ganhar. Esse vídeo eu comecei a pensar nisso, quanta coisa que me trouxe angústia. E essa angústia resultou no aumento da minha batimento cardíaco, ou por conseguinte, fiquei com o ar pequeno. Então assim, daí eu tava falando ontem, eu falei, não, você quer ir melhor na outra travessia? Quero. Você tem que treinar mais com menos ar mesmo. E quem sabe fazer os que a gente chama no yoga dos pranayamas, que são os exercícios respiratórios, que daí você aprende a controlar só o seu ritmo cardíaco através da respiração. Vou voltar na pergunta da Luciana, porque depois ela fez mais uma em cima da questão da pessoa que fica engasgada. Se tomar água é uma coisa que ajuda. Se você deve dar água para alguém que se engasgou. De uma maneira geral, nós nunca ofertamos nada pela boca a alguém que está numa situação de emergência. Justamente porque se ela não está engasgada, ela pode se engasgar. Então a dica de ouro, não ofereça nada para a pessoa que está
numa situação de emergência, e especialmente se ela estiver inconsciente, também não pode ofertar nada. Porque nós temos um mecanismo intrínseco de quando engolir, teoricamente deve funcionar sempre, né? A gente engole e ele vai para o estômago e não para o pulmão. Mas se uma pessoa está numa situação de emergência e está eufórica ou Tá desligado inconsciente, essa chave. essa chave pode funcionar de maneira inadequada. E aí vai para o pulmão. Tem o Saulo perguntando o seguinte: o que a gente pode fazer de imediato numa situação de queimadura com água quente? Queimadura de água quente. Então, assim, isso infelizmente ainda é muito comum, tá? Eu não falei, mas as crianças, hoje, as emergências que nós temos infantis, grande parte delas são acidentes domésticos, ou seja, são coisas que acontecem na casa. Então, a primeira coisa é a prevenção, né? Não é para acontecer. Mas quando acontece, a gente tem que resfriar, então, mas não é para botar a pessoa na água fria. Primeira coisa é tirar as vestes, toda parte que tiver veste, nada em contato com a pele, pode resfriar aquilo, e uma melhor é afastar da fonte de calor. Como é água quente, a água escorre. Agora imagine uma situação que tenha uma queimadura por uma brasa e está fuligem na pele, e alguns tecidos são meio sintéticos, eles colam na pele. Devem remover isso. Então, no caso da água, não, porque ela escorre sozinha. Aí a pergunta, devo colocar algum produto, como tem, a gente ouve muito, né? Massa de tomate, qualquer coisa assim? Carne, Pasta de dente. pasta de dente. Não. A gente deve só afastar a fonte térmica, no caso da água ela vai escorrer, retira as vestes da criança e no máximo uma toalha que estiver limpa e seca para cobrir. Então, para proteção mecânica. Ah, mas e aquela ideia de ficar irrigando, jogando água gelada? Isso vai causar uma hipotermia na pessoa. E aí a pessoa vai ter, além de uma queimadura para lidar, uma hipotermia. Então limpar a área, tirar tudo que tiver. E quando você diz refrescar, não é por água, então? Você pode até botar água para aliviar a dor no momento, para tirar a água quente, porque mesmo que caiu água quente na minha pele, ela tem que escorrer normalmente, mas pode ter ficado um pouco de água quente e continua a queimadura. Então a ideia de jogar água gelada em cima é só para remover a fonte de calor, mas não é para ficar irrigando a pessoa inteira com água fria, porque isso vai causar hipotermia. Você só retira a água quente e cobre com uma toalha seca e limpa. E aí vai procurar o serviço de emergência, né? Exatamente. E intoxicação? Criança que toma produto de limpeza, remédios, como é que faz? É a mesma situação que eu comentei anteriormente. Acontece, infelizmente, ainda muito e é em casa, tá? Então eu peguei essa semana uma situação bem grave. Depende do produto. Nós temos produtos de limpeza que são que podem causar mal-estar gástrico, mas temos alguns que podem causar queimadura de via aérea. Por exemplo, água sanitária. Né? Então, esses que são mais cáusticos ou mais ácidos, esses são os mais graves. O caso que eu peguei essa semana, inclusive, era uma criança de 14 meses, 1 ano e 2 meses, que engoliu inadvertidamente, que boa, é o hipoclorito de sódio. E ela engoliu e vomitou isso. E aí a criança, ela não consegue controlar bem essa parte da respiração, e ela vomitou e aspirou o próprio vômito com a que boa. Então, na verdade, essa criança entrou numa insuficiência respiratória gravíssima por um produto que é cáustico, ele queima, né? Então, o que fazer nesses casos? Liga ao 92, tá? E não induzir nada, por exemplo, dá leite, dá vinagre para vomitar mais. Não. Simplesmente liga para o 192 que nós vamos até lá para atender. Não faz nada por conta. E aí, claro, pegar o vaso, o recipiente do produto é importante levar junto. Porque às vezes a pessoa fala que é um produto e na verdade era outro. E às vezes, dependendo do produto, o tratamento é diferente. Vamos para mais um, que é o choque elétrico. O que faz quando você toma um choque e a pessoa fica muito abalada depois? Precisa do atendimento de emergência. Sempre quando tiver, se a pessoa, de uma maneira geral, está com dúvida, ela pode ligar o 92. Então o 92 é disponível para todo mundo. A gente pode inclusive fazer a orientação por telefone em alguns casos. Então, de uma maneira geral, dúvida, ligue o 92. Choque elétrico ele pode ser diferenciado entre leve, moderado e grave de acordo com a voltagem. A nossa voltagem aqui na nossa região é 110. Então é menos problemático. Mas tem ainda muita... Onde é 220 o choque é mais forte? Mais forte. E os industriais, aqueles 380, aquelas tomadas que são de equipamento... O 220 é mais forte que o 110, o choque? Sim. Eu também não fazia nem ideia disso. Quanto maior a voltagem, porque o choque tem uma questão interessante. Ele pode até fazer uma queimadura no local onde ele entra. Isso é o que eu enxergo de problema. Mas isso não é o problema todo. É igual o iceberg. O que corre por dentro, o que tem embaixo do iceberg. Então, tem olha a pontinha do iceberg. E aí a gente vai perguntar, por exemplo, assim, se eu encostei num cabo de força com a minha mão direita e a minha mão esquerda estava encostada numa outra superfície e o choque passou de uma mão para outra, que é isso que acontece, na verdade, a queimadura que fez na mão que eu segurei no cabo é um problema. Mas o problema principal é o trajeto que o choque fez. E se ele passar pelo coração, o coração tem uma parte elétrica. E aí o choque pode alterar o funcionamento do coração.
Por incrível que pareça, então, os casos de queimadura grave não é a lesão da pele que é o mais grave, e É o sim a lesão dos interno. órgãos internos. Então, queimadura de alta voltagem, ou que fez bolhas, ou que passou pelo tórax, o arco de voltagem passou pelo tórax, é uma emergência, tem que chamar o serviço de atendimento. São 7h47, está na hora de fazer o intervalo, a gente já volta. Rádio T. T-News. São 7h50, a ouvinte Annelise nos escreve dizendo que está achando o programa muito especial com o tema atual. Ela diz: sou psicóloga e ansiedade e sintomas de pânico aumentaram significativamente nesses últimos anos. E está agradecendo pelo convidado de hoje. A Vanessa está participando com a gente, dizendo que ouviu sobre a questão do engasgo, né? E conta: meu filho de 3 anos ontem se engasgou com catarro e a gente não sabia o que fazer. E também tem a participação do Jabuti, que é de Ubiratã. Quando a criança engasga com leite materno, o que faz? Eu sei que o doutor já falou sobre isso, mas é bom responder especificamente essas duas dúvidas que ficaram aqui, né? Então, a criança pequena, 3 anos de idade, que se engasgou com o próprio catarro, deve estar bem gripado, e o outro é a questão do leite materno quando é um bebezinho. Vou responder essa porque, infelizmente, ainda isso é muito comum. Começar pelo bebezinho. Os bebês, eles mamam pela boca e conseguem respirar pelo nariz ao mesmo tempo. É uma questão bem interessante de adaptação para poder continuar mamando e respirando. E eles têm que ficar, depois de mamar, ficar na posição mais verticalizada, porque a válvula do estômago dele ainda é incompetente, ou seja, pode voltar o leite. E acontece. É o famoso arrotinho, né? Então, esperar fazer o arrotinho para descer. Às vezes, isso não consegue ser feito de maneira adequada e o leite volta de fato e se engasga. Isto é comum, infelizmente, ainda acontece bastante. O que fazer nessas situações? Então, é aquela situação que eu expliquei anteriormente. Você vai sentar numa cadeira, onde você estiver, bota a barriguinha da criança sobre a coxa, então você vai estar sentadinho, segurando a cabeça da criança com a mão, com uma das mãos, e a outra mão bate nas costas da criança, nessa posição. Porque isso vai estimular o leite a escorrer e sair. Então, e peça para alguém ligar para o SAMU 192 enquanto faz isso. Então, bate 3, 5 vezes nas coxinhas e vira de frente para a criança para ver se ela está respirando. Volta de novo e bate até a criança voltar a chorar. Ah, a criança chorou. Isso é ruim? Não, isso é ótimo, porque o ar está entrando no pulmãozinho e está saindo. Se a criança chorar, é ótimo. E a relação do catarro, o catarro normalmente é feito nas narinas, no nariz. E como eu falei anteriormente, a criança consegue, quanto menor a criança, mais ela depende do nariz para respirar, porque é a adaptação para poder mamar e respirar ao mesmo tempo. Só que elas não sabem, criança pequenininha, até 2 anos, não sabem respirar pela boca direito. E o catarro obstrui justamente a principal via de respiração, que é as narinas da criança. Por incrível que pareça, quando uma criança está afogada com o catarro, o melhor a fazer é você lavar as narinas com aquelas soluções salinas. Isso ajuda a desobstruir a narina e isto vai fazer a criança melhorar. Agora, uma outra situação é o catarro ser muito espesso e ela aspirar na traqueia, que ela volta daí nessa situação anterior. E aí bater nas costinhas para poder tossir o catarro. Convulsão, doutor. Que faz se uma pessoa está tendo uma convulsão até chegar ao atendimento? Excelente pergunta, porque também é muito frequente. Então, a convulsão, ela faz com que hajam descargas na pessoa e ela perde todas as suas funções de equilíbrio. Então, normalmente a pessoa cai. Então, o melhor a fazer é achar uma superfície plana e acolchoada, se puder. E se não tiver, tá no chão frio, você vai tirar uma blusa, alguma coisa e vai botar atrás da cabeça da pessoa. Porque o movimento de se debater, ele faz como se fosse um chicotinho. Fica fazendo esse movimento. E aí pode ficar batendo a cabeça no chão. Então, só botar algo acolchoado atrás da cabeça. Horizontal. Ah, mas enquanto ela estiver se debatendo, eu seguro ela? Não, não adianta. Deixa se debater. Mas a convulsão pode parar por conta própria ali depois de 3, 4, 5 minutos. Ela para na grande maioria das pessoas. Nesse caso, você vai mudar a posição. Você não vai deixar mais de barriga para cima. Você vai botar ela de lado. Por quê? Porque pode vir um vômito nessa situação. E se ela estiver de barriga para cima, ainda com o cérebro desligado, ela vai se engasgar. Então ela não vai conseguir tossir. Se você botar de lado, quando vomitar, ela vai sair esse vômito sozinho. Então a gente tem a posição durante a convulsão, que é de barriguinha para cima, com uma superfície acolchoada,
E depois que a convulsão, que aqueles abalos pararem, na posição lateral. E lembrando, nunca botar o dedo na boca, porque as pessoas veem aquela língua enrolando e roxo, dá uma sensação ruim, dá vontade de puxar. Eu sempre ouvi dizer que a gente deveria tentar puxar para não enrolar a língua. Não Nunca, mexe na meu boca Deus, da Nunca, porque Olha nunca só, essas quando- coisas. Graças, eu não quero ter convulsão perto da Roberta. Você tá Vai lascado. puxar minha língua. É, e Não você coloca a mordeu mão o na dedo. boca, então. Não tem que fazer nada. Nunca faz nada. Ligue para o 92 e espere a convulsão parar. Normalmente, 99% dos casos vão parar em até 5 minutos. E isso é importante também orientar a família, porque 99% dos casos vai parar. Se não parar em até 5 minutos, isso passa a ser uma emergência. Então, convulsão por si só é algo frequente que chama atenção. Mas se ela dura mais que 5 minutos, é uma emergência médica. Se você não chamou o SAMU, nesse momento, por favor, chame. Ó, Roberto, acho que é melhor você ter o celular do Pedro Almeida. Quando eu tiver convulsão aqui, começar a fazer alguma coisa errada, você liga pra ele. Eu vou puxar a tua língua, Vai Marcelo. puxar minha orelha, isso sim. São 7 horas e 55 minutos. A gente deu a explicação, e foi bem importante, sobre a suspeita de infarto. Também tem a situação do AVC, né? Como é que a pessoa identifica que aquele desconforto ou aquela dor intensa de cabeça pode ser um AVC? Isso também faz parte de um mito que é importante que você perguntou para eu poder orientar. O AVC, ele é a falta de irrigação em alguma porção do cérebro. Então, na verdade, ele desliga uma parte do cérebro e essa parte do cérebro, ele tem normalmente uma função motora no corpo. Então, ao contrário do que muita gente imagina, que o AVC pode ser uma dor de cabeça ou a pessoa ficar inconsciente, a maior parte, a grande maioria dos AVCs não é assim que se apresenta. E simplesmente é a perda de uma função do corpo. Então, a pessoa deixa de falar, ela deixa de enxergar com o olho, um braço fica mole, uma perna que arrasta. Então, o normal, o mais comum, é a pessoa perceber que ela está perdendo uma função. Ou ela, ou alguém, né? É silencioso, né? O É AVC, né? silencioso. Essa história do dor de cabeça é um tipo específico de AVC que é muito grave, que é quando sangra a cabeça. Realmente Esse é o hemorrágico? É o hemorrágico. Aí pode fazer a dor de cabeça, mas ele é muito grave, muito florido. Então a pessoa, além da dor de cabeça, ela provavelmente vai perder a consciência. Mas a maior parte do AVC não é assim. É uma mão que para de funcionar, uma boca que ou fica torta, fala enrolado. Então, às vezes é mais sutil do que aquele florido que a gente vê. Então, diga para a população, percebeu que alguma função do seu corpo não está conseguindo mais executar, pode ser um AVC. E às vezes não tem dor. Mas geralmente as pessoas chamam o SAMU quando é uma coisa mais forte, né? Uma dor muito forte. Como é que é a questão de procurar o SAMU por causa de uma questão de AVC? Eu acho que você tem razão nesse aspecto. As pessoas lembram de ligar para o SAMU quando é aquela situação bem florida, muita dor de cabeça, a pessoa se debatendo ou cai desacordada. Isso todo mundo vai, opa, acho que é uma emergência. Mas aquele senhor, aquela avó que começou a falar enrolado de manhã, as pessoas não vão perceber que isso talvez seja também um AVC. Então, os casos menos intensos... Não tem cara de emergência. Exato. Não tem cara porque de emergência. Não leva à suspeita. Então, como eu falei lá anteriormente, se ficou na dúvida, se isso está com dúvida, tire a dúvida, ligue para o 92, a gente vai orientar, vai ajudar. Mas você não é mais, Pedro, você não está dentro de uma ambulância hoje. Eu faço ainda um plantãozinho na semana para não perder minhas habilidades da minha mão. Não é porque você ficar só atrás da mesa também. No SEAT, no SAMU, não existe voluntário. Eu não posso ser um voluntário do SAMU do SEAT, isso não. Não, são funções bem técnicas, né, altamente especializadas, então não trabalha com voluntário. O que nós temos são médicos e enfermeiros em treinamento, que são os residentes, né? Então eles fazem estágios, mas aí é um estágio de treinamento no serviço. Depois de tantos anos aí trabalhando com emergência, doutor, o que você pode se lembrar ou destacar de coisas marcantes que aconteceram, ou coisas bonitas, ou de uma vida salva, ou de uma situação que você não esquece? Tem várias. Nós tivemos uma vez uma matéria muito interessante lá nos primórdios quando a gente começou o tratamento do AVC, porque, pasmem vocês, até os anos 2010, o AVC quando acontecia. A gente não tratava a causa, a gente só tratava a sequela. Desde 2010, em Curitiba, foi uma das pioneiras, nós começamos a fazer tratamento com trombolítico, que é como se fosse do infarto, né? A pessoa tem um infarto, você pode desobstruir a artéria e recupera, evita de morrer as células. A gente consegue fazer isso para o AVC hoje em dia. E a gente tinha uma história de um senhor que era atleta, que corria, e ele teve, e a gente conseguiu salvar e ele ficou sem sequela nenhuma. E como essa história, isso representa um monte de outras histórias como essa. Legal. Né? Então, isso é muito bacana.
Muito bem, são 7 horas e 59 minutos, Como é não que dá pode? tempo para continuar. Programa inteiro falamos, hoje, né? falamos e parece que não passou falamos nem nada. 5 minutos, né? Não, Pedro nem chegou. Acho que falamos tudo, né? Fala, bom dia, Pedro, tudo bem? Meu nome é Marcelo Almeida, Roberta Canetti. A gente agradece Uma muito, aula. Pedro, pela sua participação aqui. Ele que é diretor do Departamento de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde de Curitiba, Pedro Almeida. Lembrando que a entrevista completa depois vai para o nosso YouTube, TNews no Ar, para quem quiser ouvir novamente, assistir, compartilhar com os amigos. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um abraço. Até segunda, Roberta. Isso aí, aos ouvintes, bom fim de semana. Segunda-feira estaremos de volta. Tchau, tchau. Se cuida. Até segunda.